da CPI do crime organizado, promete muita faísca e está em andamento já. Realmente uma convocação que pode ser digna de, enfim, um ibope imenso ali na TV Câmara, né? Que seria a convocação de ninguém mais, ninguém menos que o presidente salvadorenho Nayib Bukele. Ele que pode ser convocado, ao que tudo indica, para comissão parlamentar. Se o convite vai ser aceito, se o rito diplomático permite isso, David, você que vai contar para a audiência agora. Na verdade, o pedido ainda precisa ser votado pela comissão, mas o gesto é considerado simbólico, né? Porque o Bukele, ele adotou o regime de estado de exceção, ou seja, promoveu diversas prisões que somaram mais de 80 mil prisões desde 2022, e ele, de lá para cá, então, aboliu até mesmo a Constituição. Então, o processo legal em El Salvador não existe. Por isso que a CPI quer trazê-lo como uma espécie ali de, olha, será que é possível adotar isso no Brasil também? Mas é muito preocupante, né? Porque se você analisar que o processo legal, ainda há pouco a gente estava falando que realmente ele deve ser respeitado, aqui no Brasil não cabe. Tem que ter o processo legal, tem que ter uma investigação e o direito à ampla defesa, coisa que não está sendo garantida por esse estado de exceção. Teve efetividade no combate ao crime? Sim. Os indicadores são extremamente favoráveis, mas também precisa ser feita uma correlação com, será que o processo legal deve ser respeitado? Se a gente for abolir tudo isso também, aí a gente pode descambar para um outro caminho, né, mano? Parece que a direita brasileira se inspirou no Lula convocando o chinês para ajudar a regular redes e quer chamar um ditador para falar como cuida de segurança pública. É surreal como esquerda e direita no Brasil tem uma tara por regimes ditatoriais e por soluções de exceção, que são autoritárias e que não respeitam a divergência, o devido processo legal, o império da lei. É inacreditável como a gente vê essas seduções. Bukele é hoje para a direita o que foi Chaves para a esquerda lá atrás. Pegam resultados específicos do seu governo, dizem, olha, que coisa maravilhosa, está trazendo um novo modelo que deve servir de inspiração para o século XXI. Foi isso que a esquerda fez com Chaves lá atrás, é isso que a direita está fazendo com Bukele agora. Nos dois casos, são ditadores que ignoram a democracia. Ele construiu diversas prisões, tudo, ele aumentou a quantidade de penitenciárias, isso é importante também, porque hoje as audiências de custódia, muitas vezes a recomendação é para que liberem, porque não tem onde colocar tantas pessoas que fiquem presas. E acho que aí que é um ângulo que deveria ser construtivo aqui, porque obviamente a mera presença do Nayib Bukele aqui em solo brasileiro para contar da experiência dele não é que ele vai chegar aqui e do nada vai descer igual um anjo vingador, vai estalar o chicote, e o Brasil, que é um país continental, ao contrário de El Salvador, que tem a população acho que da cidade do Rio de Janeiro, acho que nem isso, não é bem assim, mas acho que tem sim medidas que estejam dentro das 4 linhas aí, Mano Ferreira, que podemos sim tomar como base. Isso, e até dentro das 4 linhas, forçar a pressão legislativa para mudar o nosso ordenamento jurídico e o nosso processo penal, que está desmoralizado, e ninguém há de negar isso, né? Especialmente as progressões de regime e a porta giratória do sistema prisional. Algo tem que ser feito. Talvez não no modelo Bukele, 100% à risca, mas sem dúvida alguma tem fatos ali que podem servir de inspiração e de modelo, por que não? Não, existem inspirações em diversos países democráticos também, né? Então, por que a gente precisa fingir que só existe o modelo Bukele? Isso é uma insanidade. É que nem a esquerda que ficava insistindo que o jeito certo de fazer justiça social era o modelo venezuelano de Chaves. Isso é algo que diminui a qualidade do debate político brasileiro. A gente fica eternamente em torno de alternativas autoritárias sem olhar para aquilo que nós podemos fazer de melhor dentro do regime democrático. É possível resolver a criminalidade numa democracia. Não, e toda vez que você adota uma exceção, aquela exceção, muitas vezes, ela, assim, não tem uma regra, né? Porque se você tem uma regra estabelecida, então a regra não está sendo objetiva, não está tendo a eficiência que se espera, então vamos mudar a regra. Mas a regra é válida para todos. Agora, quando você abre uma exceção, aí você abre precedente também para que não siga a Constituição. Agora, a exceção no povo salvadorenho é quem, de alguma forma, renegue ou critique o que foi feito por lá, porque um dos países no atoleiro mais violentos virou realmente um dos países mais seguros e atraentes para investimentos
E case nesse sentido? Mas tem as medidas de exceção. Para investimento. Evidente que sim. Evidente que sim. A que custo e atraente... O que eu estou falando aqui não dá para seguir a risca porque ninguém é maluco. Não dá para você aplicar um ordenamento no outro. Não dá, são DNAs institucionais incompatíveis. A gente reconhece isso. Mas, de novo, acho que o foco seria muito mais construtivo se a gente tentasse entender como essa tal buquelização do Brasil, nem que seja parcial, possa resolver o problema da vez que mais aflige o nosso povo, ou não é? Por que o Brasil não aprende com o próprio Brasil? Por que o Brasil não aprende com o próprio Brasil? Nós temos exemplos de estados que têm conseguido diminuir a violência. São Paulo diminuiu bastante o nível de homicídio dos anos 90 para cá. Vamos ver quais são casos bem-sucedidos de reconquista. O que é que fizemos no tempo das UPPs que deu esperança para as pessoas? O que é que pudemos aprender com aquela experiência no que deu certo e no que deu errado para fazer melhor? Então, tirar um pouco as paixões da frente, porque o que acontece é que a situação toda vai deixando todo mundo tão inflamado e aí as pessoas tendem a correr para o extremismo. E aí o que a gente precisa é trazer mais razão para a conversa, principalmente do ponto de vista institucional, né, de quem está liderando, de quem está governando, e tirar as paixões da frente, e tentar ter um pouco mais de moderação, um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de método, um pouco mais de estratégia. Tá lindo isso. Acho que... Lindo isso. Perfeito. Então, mas o que a gente está fazendo com isso é reforçar o extremismo. Quando você chama o extremo para opinar numa situação como essa, qual que é o recado que você está dando? É por aí. O Comando Vermelho, o PCC, esses sim são os verdadeiros extremistas e eles já mostraram que não vão poupar qualquer esforço para poder aterrorizar o nosso país. Ou seja, se devolve fogo com fogo, até muito mais fogo para poder... Aí sim, depois, a urbanização, a escola e toda a moralização e saneamento nessas regiões. Aí sim que vem a operação de reconstrução. Mas isso é um debate importante, profundo, multifacetado, que a gente pode seguir explorando. Mas eu